Amém? Irmãos, peço que você abra a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5. Hoje a Carla estava falando agora há pouco, né? Quando você abre aí, sobre a conversa, né? A gente veio aqui um pouco mais cedo conversar. Tem momentos, né, na nossa vida que isso acontece muito, né, com a gente nos nossos relacionamentos, né? Seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com os irmãos, com o pai, com filhos, enfim. Às vezes, ao longo dessa nossa trilha, né, dessa nossa caminhada, o desentendimento ele também faz parte do nosso crescimento, né? Porque muitas vezes a gente não consegue encontrar um denominador comum, né? Apesar, eu vou dizer assim, nós muitas vezes ao longo da nossa vida a gente consegue ver que nós estamos totalmente bem intencionados, né? Nenhum de nós tem vou dizer assim, uma intenção ilegítima. Nenhum de nós quer fazer mal às vezes um para o outro, né? Nenhum de nós quer, vou dizer assim, atrapalhar um sonho, mas às vezes nós temos dificuldade de entendimento, né? Nós temos uma visão que às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela não está com a mesma visão. Então é nesse momento que, eu vou dizer assim, é nesse momento que a obra, né, que o Senhor faz em nós, ela tem que prevalecer, né? É o momento realmente que a gente tem que buscar o entendimento. Eu não sei nem por que eu falei isso, mas fica a dica. Irmãos, nessa palavra, é 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. O verso central do que eu queria mostrar hoje para vocês, ele está lá no verso 7. Mas para que a gente venha entender essa palavra com mais profundidade, nós vamos ter que ler os 6 versículos anteriores. E só para contextualizar, essa palavra, né, essa carta, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele ainda estava em Éfeso. E ela teve, eu vou dizer assim, alguns objetivos, né? Mas eu vou falar sobre os objetivos principais. O primeiro deles é como, eu vou dizer assim, um dos mesmos motivos que levou ele a escrever a primeira carta é porque naquela região onde estava sendo implementada a igreja, havia alguns mestres, né, que eram considerados homens que realmente ensinavam, mas esses ensinamentos eles não batiam com aquilo que a palavra diz. Eles não batiam com os ensinamentos dados pelo próprio Jesus. Então, quando isso aconteceu, havia uma preocupação por parte do apóstolo. Então, esses homens, como eles tinham mais proximidade, né, ou seja, eles moravam na cidade, então eles tinham mais facilidade para ensinar. Só que o apóstolo Paulo não, já estava distante, né, então ele podia se comunicar por meio de cartas. Então, o que aconteceu? Quando esses ensinamentos chegaram naquele povo, eles começaram a entender que Paulo, ele não era um apóstolo. Imagine isso, né? Vou dizer assim, depois de Cristo, o maior ícone, né, do Novo Testamento, aquelas pessoas que moravam naquela igreja estavam entendendo que Paulo não era um apóstolo. Então, os ensinamentos dele, uma boa parte deles começaram a não ser bem-vindos. As pessoas começaram a preferir ouvir o que aqueles mestres ensinavam. E por conta disso, acabou havendo uma dissensão dentro da igreja, né? Acabou havendo realmente algumas discórdias. Só que aconteceu, e isso eu vou deixar assim como realmente um agente do Espírito Santo, né? O que aconteceu naquele lugar? Todos aqueles irmãos, homens e mulheres, eles foram levados a um cenário de arrependimento, né? Quando eles se depararam com aquela, vou dizer assim, com a divergência de ensinamentos, eles foram buscar Deus. Então, quando eles buscaram, o Espírito Santo realmente pôde ministrar em seus corações. Então, o que é que eles fizeram? Eles se arrependeram do que eles tinham feito. Então, eles abandonaram aquela velha doutrina e realmente voltaram para a doutrina que Paulo pregava naquela época. Porque hoje nós temos a Bíblia, né? Mas naquela época não tinha. O ensinamento ele é dado da forma como eu estou falando aqui hoje. Então, quando eles retornam, e eles entram realmente no cenário de arrependimento, o que é que acaba acontecendo? Eles falam, né, para os líderes que realmente eles tinham se arrependido. E essa informação chega até Paulo. Então ele escreve essa segunda carta, e se for comparar com as outras cartas escritas por ele, essa é a carta em que ele fala mais de si mesmo. Né? Algo realmente muito interessante. Então vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1. A palavra diz o seguinte: estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Verso 2. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Só para a gente ir contextualizando. O que é que ele está dizendo aí? Ele está falando sobre a nossa habitação nesse corpo. Ele está falando sobre esse tempo, que era aquele tempo, né, nós estamos falando aí praticamente quase 2000 anos atrás, mas ele está falando sobre o tempo que nós vivemos enquanto nós estamos aqui nessa terra. Porque toda a nossa fé, ela vai se alicerçar sobre 2 certezas. Primeiro, a que Cristo morreu por nós. E a segunda, que virá a segunda vinda de Cristo, em que eu creio que todos nós seremos arrebatados, em nome de Jesus. Então vamos lá, verso 3. Porquanto,
Se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa, porque enquanto estivermos resistindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Verso 5. Ora, foi Deus mesmo que nos preparou para isso, e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Verso 7. Aí é o verso chave, tá? Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos plenamente presentes com o Senhor. Amém? Como eu iniciei falando, essa palavra ela vai falar de uma forma muito profunda, né? É 2 Coríntios, capítulo 5. Ela vai falar de uma forma muito profunda sobre, eu vou dizer assim, o alicerce é a base da nossa fé. Né? Nós que cremos em Jesus, nós que cremos que Jesus se fez sacrifício pelas nossas vidas, nós temos o entendimento de que nós aguardamos de uma forma muito ansiosa pela sua segunda vinda, né? Que é quando vai acontecer realmente o arrebatamento. Quando nós falamos sobre a vinda de Cristo, nós temos que entender que houve um plano de salvação, vou dizer assim, perfeitamente arquitetado, né, por Deus. E esse plano de salvação era um plano muito claro, em que aquele que não tinha pecado, né, o nosso Senhor Jesus, ele foi entregue pela minha e pela sua vida. Aí a gente para pensar assim, não, mas que plano de salvação é esse? Aí nós temos que voltar um pouquinho antes. Todo o pecado do homem, para ser perdoado, em Deus ele exigia um sacrifício no Antigo Testamento. E esse sacrifício, né, animais eram entregues e eram mortos, né, tinham que ser animais perfeitos, e eles eram mortos para a remissão dos pecados daquela humanidade, entendeu? Então aqueles homens, eles entregavam o sacrifício, o sacerdote oferecia diante de Deus, e o que é mais interessante, a gente estava até conversando essa semana, não lembro se foi com o Alão ou com a Aline, o próprio sacerdote se aspergia também de sangue, né, porque ele, como homem, ele também tinha pecado. Então ele tinha que sacrificar, né, para si mesmo, para a remissão dos próprios pecados. Então esse sacrifício ele se faz em Cristo também como um Cordeiro de Deus, como um Cordeiro perfeito, que quando se entrega por nós, ele também sem defeito, sem pecado, por tudo aquilo que nós ainda havíamos de fazer e já fizemos, ele se entrega. Então esse sacrifício, aquele sangue que é derramado na cruz, foi pela nossa vida. Você consegue compreender isso? Então quando você se depara com essa mensagem, o que é que o apóstolo Paulo está ensinando para aquela igreja? Ele está dizendo o seguinte, olha só, ainda hoje, quando nós estamos nesse corpo, nós temos batalhas. Esse corpo, se você tiver a consciência da plenitude do que representa você entregar a vida para Jesus, você vai ter uma certeza, você não tem medo da morte. Ou só eu já tive medo de morrer? Mas ninguém aqui teve medo de morrer? É ou não é verdade? Só que deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós que temos certeza que Jesus se entregou por nós, qual é a única forma que nós temos de nos encontrar com Ele, se não for pelo arrebatamento? Morrendo. Então nós estamos falando de uma palavra de fé, né? Olha o que diz o verso 7, só para voltar aqui. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Ou seja, traduzindo assim, eu acho que a NVI, ela traz assim, nós andamos por fé e não por vista. Né? Nós andamos por fé e não por vista. Então nós, na certeza de agir de Deus, eu não posso ter medo da morte. Eu falo para vocês assim, não, Renzo, tu tem medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer. Eu confesso a você que eu tenho assim um receio pela minha família. Né? Eu tenho filhos pequenos. Só que quanto mais você se chega em Deus, quanto mais você leva um tempo de oração, você consegue perceber uma coisa, né? Você consegue ver que Deus ele tem cuidado não só contigo, Ele tem cuidado com a tua casa. Então aquele que cuida de mim, eu estaria sendo muito soberbo se eu falar o seguinte, não, se eu morrer acabou tudo, né? Acabou tudo, minha família vai se perder, vão passar fome. Não, isso não existe para mim. Até hoje Ele tem cuidado e nunca tem faltado. E quando nós estamos falando de uma palavra de fé, eu vou dar um testemunho rápido para vocês. Eu
numa dessas, eu tenho várias investidas de Deus, que eu falo assim, né? Vários momentos, olhando para trás, a minha vida parece um batimento cardíaco. Uma época eu orava muito, uma época quase nada. Depois eu orava muito, aí depois quase nada. Só que teve um momento que eu consegui perceber o seguinte, eu falei, poxa, esse tipo de relacionamento a Bíblia condena. Não dá para eu ser meio de Deus. Isso não existe. Não dá para você, vou dizer assim, quando você fala das coisas que são espirituais, não dá para você fazer as coisas pela metade. Não dá para você fazer as coisas pela metade. Vou dar um exemplo para você. Imagina se de repente você vai construir uma casa. Aí você vai morar dentro da casa. Você vai só subir as paredes e vai morar lá dentro, é assim? Não. Você consegue morar numa casa sem telhado? Então vamos fazer diferente. Eu vou construir a mesma casa. Eu vou construir só o telhado e vou morar dentro da casa. É o ideal que eu tenho que fazer? Também não. Não, Reza, mas eu conheço uma família que ela mora, só tem telhado. Não, gente, peraí, eu estou falando... Aí é um cenário de semi-miserabilidade, né? Uma pessoa que deve não ter recurso quase nenhum. Mas eu estou falando de uma obra pronta. Então, no relacionamento com Deus, não dá para você agir dessa forma. Não dá para você se entregar pela metade. Para você falar assim, não, Senhor, eu tenho fé em Ti. Eu creio. Todos nós cremos em Deus, sim ou não? Sim, todos cremos em Deus, né? Só que não dá para você ter metade da fé em Deus, da existência dEle. Porque nesse momento eu peço para que o Espírito Santo toque o teu coração e que você olhe para dentro de si mesmo e fale, cara, vem cá, eu creio em Deus, eu creio. Mas até onde eu creio? É uma reflexão. Será que dá para a gente ter fé? Não, Deus, Ele cuida de mim, Ele me protege, beleza. Mas Ele não provê a minha casa, aí não bate. Porque no relacionamento com Deus você tem que crer que Ele faz tudo na tua vida. Tudo na tua vida. Então não dá para você viver só pela metade. Numa dessas épocas de batimento, né? Teve uma época que eu vou falar assim, quando eu entrei no cenário de mais estabilidade, que eu comecei a buscar de uma forma mais profunda. E a minha oração era o seguinte, Deus, eu quero ser totalmente dependente de Ti. Eu quero ser totalmente dependente, eu te entrego tudo, cara. Fala comigo, eu te entrego tudo. E tinha acontecido um evento, um tempo antes, de um chamado da parte de Deus, que é um outro testemunho, esse é mais longo, não vou falar hoje para não ficar comprido, né? Mas quando chegou nesse dia, eu queria entrar no cenário de dependência. Então o que aconteceu naquele mês? Nós gastamos mais do que nós deveríamos. Eu, a Carla, as crianças, enfim. Gastamos mais. O orçamento furou. Né? Só eu passei por isso, não? Não, né? Então o orçamento furou. Quando o orçamento... Eu gosto dessas encaradas assim, né? Quando o orçamento furou... Aí eu tinha um recurso. Eu falei assim, não, eu posso resolver. Como é que eu posso resolver? Cheque especial. Né? Entra na taxa lá, faz uma simulação, crédito, internet bank, caixa. Vem para a caixa, você também vem, né? Então, poderia fazer isso. Só que eu estaria resolvendo pela minha força. Você entende isso? Né? Eu falo assim, não, eu tenho fé. Só que a gente que tem fé, a gente tem que dar passo de fé. É isso que a palavra diz, entendeu? Então, nesse momento, eu não queria agir pela minha força. Eu poderia entrar lá e pegar, não. E era na semana, eu já ia receber, tipo no sábado. Isso era uma terça-feira. Só que eu não queria agir dessa forma. Eu não queria entrar lá, fazer, né, um consignadozinho, né, uma coisinha besta, renegociação do consignado, né? Tudo dá para desenrolar, tudo dá para fazer. Só que eu não queria dar esse passo. Eu estava buscando a Deus, então eu queria viver as coisas de Deus. Que isso é testemunho. E eu fui orando, né, Senhor. Só que aconteceu, o negócio começou a apertar muito. Mas muito de uma forma assim que... eu comecei a olhar para a comida em casa, né? Eu falei, Senhor, rapaz, dá para jantar hoje, dá para almoçar amanhã, mas não sei se dá para janta de novo. O Senhor tem pão para o café da manhã, não sei para depois de amanhã. Então o negócio começou... Só que eu volto a falar, eu poderia meter minha mão e fazer? Eu poderia, mas eu queria viver de Deus. Eu falei, não, eu quero viver teu extraordinário. O pessoal que é da célula sabe, né? Minhas orações sempre, não, eu quero viver teu extraordinário, Deus. Eu falei, Senhor, tá aí a crise está instalada. Não culpa de Deus, culpa minha, né? Eu que tinha perdido o orçamento. Mas eu quero viver de Ti. Aí quando foi um dia lá, eu falei, não, amor, eu estava indo trabalhar, né? Aí eu olhei a comida e falei, não, amor, faz o seguinte, deixa para as crianças, né? Não, amor, pelo amor de Deus, é para comer. Não, mas hoje eu vou jejuar, hoje eu vou aproveitar para jejuar, não quero nada não. Deixei lá, pá. Não tomei café, não levei almoço nem nada, fui trabalhar, né? Pô, na hora do almoço aí tinha uma salinha que era até da Realde. Fui lá para a salinha da auditoria, não tinha ninguém mais lá, o pessoal tinha viajado, fiquei lá e me derramei. Mas chorei, Senhor, estou à disposição. Fiz todo, né? A minha parte eu fiz, né? De buscar Deus. Rapaz, eu saí, nada aconteceu, né? Quando eu cheguei em casa, assim, eu tinha uma motinha nessa época, né? PCX, né? O pessoal lembra da PCX. Quando eu cheguei em casa, a gente morava num condomínio. Aí eu estacionei assim, né? Eu senti, eu falei, poxa, é hora de buscar, né? Eu falei, Senhor,
Aí estacionei, botei o capacete e comecei, né, a orar. Senhor, tá aqui. A maior nota que eu conheço é a nota de R$100. A maior nota que eu conheço, eu tenho certeza que eu vou abrir minha mão e vai ter uma nota de R$100. E comecei, né, orando e tal. Só que aconteceu, cara. E orei, né, consagrei, Senhor, eu tenho fé, faz eu viver o extraordinário. Abri a mão, quando eu abri não tinha nada. Aí quando eu abri que não tinha nada, eu falei, caramba, cara, meu Deus, tem alguma coisa em mim que não deu certo, né? Porque a fé que eu tenho é que Deus faz o extraordinário realmente. Então eu estava com tanta fé que eu criei que eu ia abrir a mão e que ia estar ali, entendeu? Então eu comecei a me questionar o que é que tinha faltado de fé para mim, para que aquilo não acontecesse. Só que aí, quando eu desci, né, tinha uma mochilinha que eu tinha colocado lá e fui botar a mochila. Quando eu virei, o meu estacionamento era na frente da torre, que era do lado da torre de casa, né? Tinha uma torre aqui e outra ali. Quando ele tinha um pessoal, uns 3 na varanda, assim, me olhando, né? Porque imagina a cena, né? O cara tá olhando de lá, eu tô lá embaixo, assim, ó. Só eu do lado da moto, né? O cara, parece esse menino é louco, né? Aí o pessoal, pá, tá passando mal. Se ele cair, a gente corre, né? Acho que só tinha um. Aí ele foi, rapaz, dá uma olhada nessa viagem aqui. Chamou outro, já eram 3, né? Aí, poxa, eu olhei, caramba, fiquei todo envergonhado, né? Peguei o capacete, botei o capacete pra ninguém me ver e fui embora pra casa. Aí fui andando, né? E me questionando. E você ri, né? Quando eu cheguei em casa, a postura da Carla foi a mesma. Falei, amor, deixa eu falar o que aconteceu comigo. Poxa, eu fiz isso, e aconteceu dessa forma. Nada, e a Carla começou a rir, amor, e tal. Eu falei, não, amor, mas aí a palavra diz, por que não aconteceu comigo? E nós fomos dormir aquela noite, né? Eu estava jejuando, continuei jejuando, né? Aí quando foi no outro dia de manhã, eu falei, não, amor, vou trabalhar. Não, triste comigo mesmo, né? Fui embora trabalhar. Pá! O mesmo propósito ainda, né? Rapaz, quando foi 9 horas da manhã, mais ou menos, aí a Carla me ligou, aí eu vi o telefone dela e estava resolvendo uma coisa, eu falei, não, vou atender, né? Quando eu atendi, ela estava chorando. Aí, não, amor, não sei o que, caiu a ligação. Eu falei, ah, não, agora foi, né? Liguei de novo, nada. Liguei de novo, nada. Tentei no WhatsApp, não, só ligando, né? Ligando, não consegui. Fui no telefone do trabalho, não consegui, aí me desesperei, já ia pegar a chave da moto e ia correr para casa, né? Aí eu inventei de olhar no Zap, né? Quando eu fui olhar no WhatsApp, aí estava lá a mensagem, né? Olha o que aconteceu. Antes de falar o que aconteceu, você tem que entender que às vezes nós vamos pedir algo para Deus, Ele vai nos dar, mas não da forma que a gente quer, né? Você pede assim, Senhor, eu gostaria de um carro, né? Eu gostaria de um carro. Às vezes Ele não te dá um carro, Ele te dá uma promoção. Ou seja, você pode chegar no carro, mas Ele te dá não da forma que você quer, mas Ele dá. Quando eu vi a mensagem, o que é que tinha acontecido? Nós teríamos um evento no final de semana na igreja. E no sábado, nós tínhamos conversado, ia ser no domingo, na verdade, no sábado nós tínhamos conversado que nós íamos angariar durante a semana para sábado fazer as compras para poder levar lá no domingo para a igreja, né? E uma irmã tinha feito contato com a Carla e falou assim, olha, Carla, não sei não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar tanto na tua conta, que justamente era R$100 que eu tinha falado, né? Ela falou, olha, eu vou depositar na tua conta R$150, aí já é benção e tal, e tu usa lá quando for no domingo. Aí a Carla me ligou, amor, você acredita, pô, na minha conta e tal. E eu comecei a glorificar a Deus, só que aconteceu, aí isso de manhã, né? Quando foi na hora do almoço, um irmão muito amado foi almoçar comigo. Aí eu tô lá, né, e comecei a falar, já estava todo aleluiado, né, do que tinha acontecido. Aí ele vem almoçar comigo, chega comigo e fala assim, cara, eu tenho uma parada para te falar. Eu falei, cara, mas eu tenho uma para te falar que é mais urgente. Que a gente falava muito sobre as coisas de Deus, né, agir de Deus. Tem uma coisa para te falar que é mais urgente. O que é? Comecei a testemunhar para ele, cara, aconteceu isso. Ele riu primeiro, aí depois começou a chorar, depois primeiro ele começou a rir muito, riu. Eu falei, não tá acreditando não. Eu falei, cara, é sério. Ele falou, não, continua, por favor, continua. Aí eu contando a história para ele, daqui a pouco ele começou a chorar. Eu falei, pô, entendeu na jogada, né? Começou a chorar, já é um negócio diferente, né? Começou a chorar e quando eu terminei, ele falou, cara, agora deixa eu falar o que aconteceu comigo. Ele trabalhava com um cursinho pré-vestibular, né? E ele estava meio aperreado, e chegou um aluno e falou assim, isso era por volta de abril, mais ou menos. Aí ele falou assim, professor, eu posso pagar tudo até o final do ano? Aí ele falou, pode, né? Vai negar, né? Pode. Mas o senhor me dá um desconto? Aí ele falou, dou. Não, o senhor me dá um desconto de 10%? Aí ele falou, rapaz, eu dou. Aí o menino pegou e pagou todas as mensalidades. Aí o que é que ele falou? Ele falou que ele saiu, fez o rancho, mandou ajeitar carro, encheu o tanque do carro. Quando foi no final, sobrou dinheiro na mão dele, sobrou R$100. Aí ele falou, Deus, tu é muito maravilhoso, olha, porque ainda agora não tinha nada, né? E agora tá aqui, tá sobrando R$100. Aí ele falou assim, não, mas fica com esses R$100 que eu vou levantar o homem que tu vai entregar esses R$100, esse dinheiro hoje. Só que você vai fazer assim, 2 notas de 50. Você vai partir o que você tem, você vai ficar com 50 e vai entregar 50 para ele. Você acredita nisso? Então o que aconteceu? Quando nós estávamos almoçando, ele falou, cara, esse homem é você. Cara, quando ele falou isso, quase eu dou um pulo para trás, porque mesmo na nossa vida, às vezes a gente precisando, mas a gente tem, sabe o que? Orgulho.
Mesmo precisando. Mas não, cara, que isso? Eu tô te pedindo. Não, bicho, mas é pra... Não, mas eu não quero. Orgulho. Porque na nossa vida é assim. Às vezes a gente está com um problemão e alguém chega do nosso lado para ajudar, mas a gente tem orgulho, a gente não quer abrir o coração, não. A gente fala, não precisa, peraí, de você eu não preciso. E a gente vive assim. Uma vez, e resumindo, eu tinha pedido 100 e fiquei com 150, né? Então, glória a Deus por isso. Uma vez eu tinha emprestado dinheiro para um homem e a Chiarinha nasceu, eu tinha acabado de me converter, ela tinha um aninho e pouco, eu acho. Aí tinha acabado a fralda dela, eu acho, nem lembro. Eu sei que eu fui para a farmácia. Quando eu cheguei na farmácia, aí, não, amor, lembrei. Eu saí, me vê agora. Quando eu saí de casa, aí eu levei 3 cartões, né? Da caixa que tinha, dois da caixa que tinha, uma poupança e a minha conta, né? Aí tinha levado também um cartão da Carla do Bradesco, que ela achava que tinha dinheiro. Quando eu passei lá na consulta do saldo, tinha R$8. Aí eu falei, caramba, R$8 não dá pra comprar fralda. E agora, né? E fiquei parado assim na frente da farmácia. R$8, fiquei assim, quando eu vejo, rapaz, e aí, como é que tá? Tudo bem? Aí o cara, tudo bem, como é que tá? Eu só comigo, né? Poxa, sem dinheiro, esse cara me devendo. O cara me devia um bom dinheiro, assim. E aí, o que é que tu vai fazer agora? Eu falei, não, eu só vim dar uma volta aqui rápido. Agoniado, né? Ele falou, peraí, rapidinho. Ele entrou assim por 24 horas, né? Puf, eu tinha acabado de sair, né? Ele entrou lá e quando ele veio de lá, ele veio, rapaz, toma aqui e tal. Aí me deu uma parte de dinheiro, era R$400 na época, me deu uma parte assim, pá. Aí eu falei, rapaz, não, mas tu não tá precisando. Olha, orgulho. Agoniado, meu irmão, R$8 na conta. O cara chega pra pagar, não, mas tu não tá precisando. Orgulho. E às vezes a gente é assim, né? A gente acaba morrendo com um monte de boi ao nosso redor, por conta do nosso orgulho. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente fala sobre esse verso 7, que nós não andamos por aquilo que a gente vê, ela fala sobre 3 pontos importantes, que é sobre fé, esperança e o amor. E o que é que ela fala pra gente? Ela fala assim, pode passar a fé, pode passar a esperança, mas o amor vai prevalecer porque ele é maior. Quando ele fala sobre a questão do amor ser maior, o que é que nós temos que entender? A nossa fé, eu já falei isso aqui antes, a nossa fé, a nossa esperança, ela vai se consumar em Cristo, com a segunda vinda de Cristo. A fé e a esperança. E o amor vai permanecer. Por quê? Porque Cristo é amor. Então, quando nós falamos sobre o amor, nós temos que entender o seguinte, e eu sempre faço essa pergunta para que nós tenhamos a proporção do que significa esse amor de Jesus por nós. Vou dar um exemplo. Está aqui, você está com um bebezinho no colo, né? Você entregaria eu aqueles para morrer pela minha vida? Não? E pela vida do Eduardo? Não? E pela vida de alguém que você ama muito? Você tem mamãe ainda? Tem mamãe? E pela vida da sua mãe? Não. Mas Deus entregou seu filho pela sua vida, você sabia disso? É assim que a gente consegue perceber o que é o amor de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Ele entregou o Filho unigênito pelo meu e pelo seu pecado. Então, para que a gente possa tentar entender a proporção do que significa, quem tem filho começa a entender o que significa o amor de Cristo. Que é entregar um filho pelo outro. Eu vou mais longe. Você entregaria a vida de um filho pelo outro? Não, vai entregar o Aquiles para a morte para resgatar o Apolo. Não. E eu pergunto para a pessoa mais chave que existe, porque o amor de mãe é um amor assim, muito, muito profundo, né, do relacionamento. Porque eu falo o seguinte, essa profundidade é porque parte de você, né? Você que carrega dentro. Você que depois amamenta, então cria um laço de intimidade. É igual tentar tirar do colo, né? Quando tenta tirar ele do colo, ele fica reclamando. O laço de intimidade. Mas mesmo assim, você ama o Apolo? Ama. Mas olha o amor. Olha a tentativa do amor. Olha a tentativa do amor. Você entregaria o certo? De jeito nenhum, né? Mas é isso que a gente consegue perceber para a gente começar a entender o que é que significa o amor de Cristo. A profundidade do que isso realmente representa. E em Romanos, né, esse mesmo apóstolo Paulo, né, que nos ensina nessa carta de 2 Coríntios, ele fala sobre quando ele fala sobre fé, ele fala o seguinte, ele fala que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe, sabe por quê? Quando nós conhecemos Deus de uma forma mais profunda, sabe o que é que nos leva a andar juntos assim? Para a gente poder andar um do ladinho do outro. Sabe por que é isso? Porque às vezes a gente nem se toca, né?
Não, pô, o que é que leva de repente, né? A gente está andando todo mundo juntinho assim. Já reparou isso? Parece um rebanho, né? Ah, vai todo mundo sair, vamos comer uma pizza agora, vai todo mundo de rebanho, né? Todo mundo junto. Por que a gente anda junto? Já reparou? Não é só uma questão de agradabilidade. Não é só uma questão disso, não. Existe uma coisa dentro de nós chamada Espírito Santo. Ele testifica com o nosso espírito. É o que a palavra diz. Isso é testificar. Entendeu? Tem algo chamado de unção, que só é derramada por Deus. Que só é derramada por Deus em nós com o Espírito Santo. Então ele testifica. Aí ele faz com que a gente ande igual um monte de ovelhinha, né? Todo mundo sai só no rebaninho, todo mundo junto. Amém, irmãos? E algo que, para finalizar, nós estamos falando de fé. Hoje, dentro da igreja, algo que eu sempre bato isso de uma forma muito profunda, existe uma maldição chamada a teoria da prosperidade, né? É que a teoria que fala o seguinte: olha, entra por essa porta, chega aqui, te ajoelha, cara, tudo vai dar certo na tua vida. A partir de hoje, nossa, tu nunca vai ter doença, tu vai ser rico, tu vai viajar o mundo, tu vai pregar para as nações, né? Assim que o pessoal fala. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é o que faz com que a maioria das pessoas não entenda o que Deus é para elas. Porque elas chegam num relacionamento com Deus com interesse. E não é isso. O relacionamento com Deus é um relacionamento assim: cara, eu sou muito grato. Nossa, como eu sou grato. Porque eu não merecia. Entendeu? Eu conhecendo tudo que eu tenho de errado, eu nunca merecia ter sido aceito. Nunca, nunca. Eu não. Eu não estou falando para vocês assim da reflexão de vocês. Eu estou falando da minha reflexão. Estou falando da minha reflexão. Deus, tu é muito doido, cara, para dar teu filho por mim, olha. Porque eu não daria, não. Eu não daria. E às vezes, quando a gente começa a tentar raciocinar Deus como o nosso pensamento, é aí que está o erro. Entendeu? Aí que está o erro. Porque às vezes, pra gente, como é que é? Não, vem cá, tu tá do meu lado, aí eu gosto tanto de ti, tu é tanto legal. Poxa, tudo que eu peço, tu faz. Então eu vou te dar tudo. O nosso relacionamento é assim. E, geralmente, pode ver, o nosso relacionamento com o homem é assim. É ou não é verdade? Por isso que a gente dá tudo para filho. A gente ama tanto. Hoje, eles pegam o macete, né? O Paulinho pega o macete, não pega? Não chega assim, hoje papaizinho, hoje mamãe. Não é assim? É, porque a Kiara chega com o Cauã também. Quando eles querem alguma coisa, chega toda, né? Tem um jeito diferente. E a gente, o que é que a gente faz? A gente só faz somente pelo fato de agradar, mas com Deus não é assim. O relacionamento com Deus não é um relacionamento de interesse. É um relacionamento de gratidão. Então, quando essa maldição que entrou, que fala sobre prosperidade, a pessoa entra e realmente não vê muitas vezes acontecer aquilo que foi prometido para ela. Sabe o que ela faz? Ela foge, ela some, ela não quer mais saber de Deus, porque Deus não quer fazer com que ela ficasse doente. Ela está doente, ela falou, não bateu, então aquilo que me prometeram não é verdade. O nome disso é teoria da prosperidade. Se vocês escutarem isso em qualquer lugar, corram. Isso é uma mentira. Deus é misericordioso e abundante em graça e galardoador, isso que diz a palavra. Ele dá, cara. Ele dá porque eu recebo. Eu vejo a mão dele sobre a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Então eu falo para vocês, ele dá. Mas a promessa não é essa. A promessa é vida eterna. Eu sou semeador da eternidade. Eu tenho ambição na minha vida. Eu falo para vocês, eu tenho ambição no reino de Deus. Eu sou semeador da eternidade. Entendeu? Da eternidade. Eu quero das coisas do Espírito, as coisas espirituais. E essa tem que ser a vontade também que permeia o seu coração. E quando nós falamos, em contrário a essa teoria, eu estava falando um pouco antes aqui com alguns irmãos, ontem eu conversando com a Carla, ela me fez uma pergunta que hoje, oração, eu creio que eu tive a resposta. Eu tive a resposta hoje. Ela nem está aqui, mas depois eu converso com ela. Se Deus é amor, eu estou falando assim, Deus é amor, tá? Não estou questionando Deus, mas assim, a pessoa pode pensar, se Deus é amor, por que a gente fica doente? Se Deus é amor, por que muitas vezes nós sofremos? Qual pai que quer ver seu filho sofrer? Nenhum. Qual a mãe também, né? Cabe para as mães. Qual é o pai e a mãe que quer ver seu filho sofrer? Em plena sanidade mental, lógico, né? Tem uns por aí que não são pais nem mães, né? Infelizmente, é uma situação diferente. Mas qual pai e a mãe quer ver o filho sofrer? Nenhum. E por que nós sofremos? Já parou para pensar nisso? Por que nós sofremos? Nós sofremos por um motivo. Para experimentar do amor e da cura de Deus. Porque quando você é curado, você recebe desse amor, você pode ser usado por Ele para transferir cura para outras pessoas também. É por isso que nós sofremos. Cara, não tem jeito. Você só vai conseguir derramar sobre o outro daquilo que você está cheio. Não tem jeito, não tem jeito. A boca fala do que o coração está cheio. É o que diz a palavra de Deus. Então você não consegue derramar sobre a vida do outro se você não estiver cheio. Você consegue compreender isso? E quando você tem esse entendimento,
você consegue ver que aquele sofrimento ele deixa de ser um absurdo para você. Né? O sofrimento, aquilo que te angustiava, mas por que eu sofro? E deixa de ser um absurdo. E passa a ser um dom de Deus em você. Sabe por quê? Eu estava vendo hoje na internet, no Brasil, são quase 600 mil mortes, de forma direta ou indireta pela Covid. 4 milhões e meio, um pouco mais no mundo. 4 milhões e meio é 5 vezes praticamente a população de Macapá. Quando a Covid surgiu, eu lembro que mostrava um vídeo da China, o pessoal caindo, eu falei, não, tá longe, isso é na China. O Google, pode ser teatro, eu não acreditei. Depois chegou no Brasil, não, é só em Minas ou São Paulo, não lembro. Não, cara, vão lá, mas vão conseguir feriar lá. Só que com o passar do tempo, os rostos foram ficando mais conhecidos, né? A gente começou a ter próximo de nós pessoas que nós amamos muito e que acabaram perecendo, né? Que acabaram partindo. Então, quando nós nos deparamos com essa situação, nós conseguimos ver pessoas, por exemplo, tem um amado irmão chamado Hakuei Murayama, partiu pela Covid, lá em Manaus. Está nos braços do Pai, eu creio nisso. Mas a família, ela fica, às vezes, com a dor da saudade. Mas essa dor da saudade, que ela está plantada, buscando em Deus, ela vai ser curada. A lembrança, ela fica, mas o machucado, ele é cicatrizado. Então, quando você chega com alguém que passou pela situação, aí você fala, calma, deixa eu te falar, olha, tem uma saída, tem um caminho. Eu queria te apresentar esse caminho. Aí a pessoa fala para você, não, mas você não entende. Não, eu entendo, porque aconteceu comigo. Você consegue compreender isso? Então, aquela cicatriz que está em você, ela é só uma marca de guerra. Ela é só uma marca de guerra, é só uma marca de uma batalha. E para finalizar, eu queria falar uma coisa para você. Não existe guerreiro poderoso sem cicatriz. Não existe. Não existe. A batalha que você quiser falar, a batalha que você imaginar, da forma que você imaginar, não existe um guerreiro poderoso que não tenha uma cicatriz. Eu te convido a ficar de pé, em nome de Jesus.